palestra especial do nosso curso com a professora Ellen Spielmann, que é pesquisadora no Instituto de Estudos sobre o Totalitarismo da Universidade de Dresden, na Alemanha, é doutora em estudos latino-americanos pela Universidade Livre de Berlim e é uma especialista no pensamento dessa grande filósofa do século XX alemã, Hannah Arendt, que era alemã, era judia, foi perseguida e fez sua carreira nos Estados Unidos, né? E numa trajetória um pouco parecida, e ela foi contemporânea, na verdade, do Kelsen, que é o autor que a gente está estudando ao longo desse semestre aqui no curso, né? Os dois alemães que foram obrigados a ir para os Estados Unidos e desenvolver sua carreira lá nos Estados Unidos. E aqui a gente vai ter um pouco, então, daquela parte que o Kelsen deixava para a filosofia do direito propriamente dita, né? A discussão sobre a justiça, a liberdade, um outro lado daquilo que a gente vem discutindo aqui, que é a teoria do direito no sentido mais técnico, estrito, da definição, da validade das normas, do ordenamento jurídico. A gente também vai ter algumas aulas mais para frente aí, um pouco mais de sociologia, para mostrar como essas diversas perspectivas se integram aí na área de filosofia, teoria, sociologia do direito, né? Mas é isso, e a maior especialista aqui não sou eu, não é a Hannah Arendt, é a professora Ellen. Queria agradecer muito a presença dela. A turma da pós já teve aula ontem com a professora Ellen também. E hoje vamos ter até alguns filminhos e a própria presença da Hannah Arendt aqui para ilustrar a nossa aula, não é isso? Então, obrigado, professora. Queria agradecer o convite generoso para estar de volta aqui na faculdade. Foi um grande prazer e grande alegria estar aqui com vocês. E, depois de uma fala assim, de 30, 40 minutos, com videozinho, imagens e citações, eu gostaria muito de conversar com vocês e peço vocês fazem perguntas, colocam assim dúvidas. Então vamos lá. Muito obrigada pela presença, é uma grande alegria para mim. Começamos pedindo três clássicos subir no palco. Primeiro entra Immanuel Kant, o grande clássico da filosofia. Logo insiste em descer do seu pedestal, porque se sente culpado pela sua obra racista e supremista. Já podemos passar o vídeo. O vídeo. O segundo clássico entrando na cena é Karl Marx. Vamos ver daqui a pouco. Ele, por sua vez, disputa com Kant. Quem dos dois carrega mais culpa nas costas pela obra racista e supremacista? Uma voz feminina interrompe a disputa de Kant e Marx. Ela grita. Hannah Arendt entra na cena. Apresenta a si mesmo como filósofa, declamando trechos do seu livro clássico, As Origens do Totalitarismo. Enquanto Kant e Marx se consideram clássicos fallidos, negando a honra recebida há séculos, eles fazem questão de descer dos seus pedestais. Hannah Arendt se mostra cabeça dura, querendo ficar no seu pedestal de todo jeito. As referentes cenas fizeram parte de um show humorístico satírico da televisão alemã alguns anos atrás, tratando do debate atual sobre iconoclasmo, colonialismo, racismo. Você poderia mostrar? Oder in Amerika. Ha!
Wer sind Sie denn? Immanuel Kant. Ich könnte Ihnen helfen bei Ihrer Challenge. Wenn ich vom Sockel steige, haben Sie schon mal einen Punkt. Wollen Sie denn kein Denkmal bleiben? Kant, Marx e Arendt, como casos paradigmáticos, teve o seguinte efeito interessante. Especialistas em Arendt estão sendo confrontados com o fato de serem supremacista e racista. É um fenômeno muito curioso, como certas imagens produzidas tipológicas da mulher pública, na cena da televisão, a protagonista que representa Hannah Arendt grita, é histérica, não dialoga, é dominante e egocêntrica. Se repetem e assim ganham continuidade. Esta abordagem satírica, questionar e julgar Hannah Arendt e sua obra dentro do debate atual sobre racismo, colonialismo, liberalismo, certamente é muito válida. A próxima. É o filme? Observamos, um momento. Observamos uma tendência forte no tratamento de Arendt, optando pelas polêmicas. Proponho a tomar outro caminho hoje aqui. Na primeira parte da minha fala, tentaremos abordar o clássico da filosofia política e sua obra por via da sua biografia. Na segunda parte, trataremos do exercício do pensamento político, referido por Arendt, que está diretamente ligada à genuína capacidade humana de julgar. Agora vamos ver um filme. Numa cena do filme Hannah Arendt, de Margarete von Trotta, os alunos com os quais Arendt teve uma relação boa e respeitosa pediram permissão a fazer perguntas pessoais a ela. Vamos primeiro ver um trecho desse filme sobre a Hannah Arendt, da cineasta alemã Margarete von Trotta.
Então, a gente acaba de ver o trailer, né, do filme sobre a Hannah Arendt. Eu recomendo quem está interessado saber mais sobre a Hannah Arendt, especialmente sobre essa obra-prima com a qual ela se tornou famosa, né, a reportagem sobre o julgamento do nazista Eichmann. Numa cena no filme que acabamos de ver o trailer, os alunos com os quais Arendt teve uma relação boa e respeitosa pediram permissão a fazer perguntas pessoais a ela. A primeira pergunta: a senhora esteve presa no campo? Arendt responde: sim, no campo de Gurs, na França. Aluno: mas como eu pensava que os franceses eram os bons? Ela: eu também pensava assim, mas tive que fazer a experiência que meus amigos franceses me colocaram no campo de internação. Como a senhora escapou? Consegui fugir do campo e depois entrar nos Estados Unidos da América. Mas era ao longo de 18 anos apátrida, sem poder obter um passaporte. Aluno: o que a senhora achava da América quando chegou? Arendt: era o paraíso. O que os alunos perguntaram foi a situação da migrante Hannah Arendt, que permaneceu apátrida por anos e só recebeu a cidadania americana depois de décadas, pela qual teve de lutar muito. Hannah Arendt chegou em Nova York em maio de 1941. O que era Nova York para ela em 41? Em primeiro lugar, um grande alívio ter escapado dos horrores. Günther Stern, o primeiro marido de Arendt, já exilado nos Estados Unidos desde 1933, assumiu a responsabilidade mediante uma garantia e assim conseguiu o visto para Hannah Arendt, sua mãe e o segundo marido, Heinrich Blücher. Tanto Arendt como Stern, perseguido pelos nazis como colaborador de Bertolt Brecht, tiveram que abandonar a Alemanha em 1933. Stern, o primeiro marido, emigrou aos Estados Unidos, onde executou diversos trabalhos, desde docente de estética em Nova York até operário manual nos Los Angeles. Ele se tornou um escritor muito conhecido sob o nome de Günther Anders. Arendt, em diferença a outros exilados, isso também tinha a ver com o seu status ser apátrida, não tinha recebido um convite por uma instituição como muitos outros intelectuais e escritores. Por exemplo, o filósofo antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, quem foi contratado desde já pela New School of Social Research e depois na Escola de Altos Estudos. Dando outro exemplo privilegiado, o Theodor Adorno, cujo Instituto por Pesquisas Sociais mudou-se de Frankfurt, da Alemanha, para Nova York, já em 1933, e vinculou-se à Columbia University. Os imigrantes europeus viviam relativamente isolados nos pequenos circuitos
na maioria dos casos, por compatriotas, em parte por motivos da língua. O apartamento de Arendt e do marido Blücher e da mãe de Arendt, em Nova York, torna-se, aos poucos, um lugar de encontro e debate em alemão da comunidade judaica e imigrantes sobre o nazismo, a guerra, a Shoah. O inglês não tinha feito parte do mundo cultural de Arendt. Inglês foi a língua do exílio. Quando ela chegou em Nova York, o inglês era uma língua estranha para ela. Só a partir de 40, ainda em Paris, ela tinha aprendido inglês junto a Walter Benjamin, o grande filósofo alemão, e Heinrich Blücher, seu marido. Quando foi previsível a invasão do exército alemão no território francês e o exílio a única solução para sobreviver, nós três frequentávamos aula do inglês, escreve ela numa carta a Gershom Scholem, em 41, e segue. Benjamin, por sua vez, comentava de modo seco seu desprezo pela língua. Cito Benjamin: vou aprender e perfeccionar inglês apenas o necessário para poder expressar que ele é feio. Escutemos Hannah Arendt. O videozinho próximo, por favor. Aqui. A vida da família com trabalhos jornalísticos e editoriais. Foi sempre para o Patterson Review, uma revista literária refundada em 1936, e a revista judaica alemã em Nova York, Aufbau. Os primeiros anos foram precários e Arendt teve que aceitar trabalhos por causa do bom cachê. O seu marido, Heinrich Blücher, só consegue um trabalho fixo a partir de 50, sendo contratado pela New School of Social Research em Nova York, dando cursos de filosofia e arte. E a partir de 52,
Ele é professor catedrático de filosofia no famoso Bard College, no estado de Nova York. Nos anos 40, Arendt trabalhava na editora Schocken Books. A editora de Salman Schocken foi fundada em Berlim em 31, com filial em Praga. A editora teve de ser fechada em 39 por pressão dos nazistas. O proprietário emigrou para a Palestina em 34 e em 40 a Nova York, onde fundou Schocken Books. Em 51, a editora Schocken publicará o livro de peso, o primeiro grande livro de peso de Hannah Arendt, titulado As Origens do Totalitarismo. O livro também será publicado na Inglaterra com o título The Burn of Our Time. O livro representa o coming out da grande intelectual liberal. Ele serve como trampolim para a carreira acadêmica de Arendt. E em 53, ela vai ser contratada como professora no Brooklyn College, em Nova York. A seguir, de 63 a 67, ela trabalha como catedrática na University of Chicago. E em seguida, volta para Nova York, contratada pela New School of Social Research. Próxima folha, por favor. A nova biografia de Thomas Mayer, titulado Hannah Arendt, a biografia que saiu em 23, traz novas fontes sobre o trabalho de Arendt. Mayer encontrou os relatórios sobre seu envolvimento no resgate de crianças e jovens da Europa durante seu exílio em Genebra e Paris. O envolvimento político de Arendt na capital francesa de 34 a 40, no movimento Juventude Aria, e seu histórico organizacional eram conhecidos, inclusive o fato de que ela quase não escreveu e não publicou nada durante essa fase, mas não havia nada disponível antes sobre a extensão e o trabalho concreto. Arendt fazia parte do círculo de apoiadores do assassino David Frankfurter, um judeu filho de uma família de rabinos de Frankfurt. Frankfurter, nome dele, refugiado na Suíça, assassinou um alto cargo do partido nazista, o Wilhelm Gustloff, em 36, em Davos, na Suíça, e logo se entregou à polícia. Gustloff foi chefe do Partido Trabalhista Nacional Socialista Alemão na Suíça, o NSDAP, o Partido Nazista. O ativismo político de Arendt se manifesta também em seu cargo de diretora administrativa da Comissão de Reconstrução Cultural Judaica Europeia, que existiu de 44 a 52, 53. Mayer, o biógrafo, dá a esses anos de atividades políticas e de mídia publicidade um peso completamente novo e mostra como foram importantes e decisivos para o pensamento de Arendt.
Maia apresenta como um autor político, quase como uma ativista política. Pela biografia, conhecemos a atora política, a atora da mídia, a intelectual da mídia, que não tinha vergonha da publicidade. Além dos anos em Paris, a ênfase recai sobre sua família, sua juventude em Königsberg, hoje Kaliningrado, na Rússia. Né? Seus estudos e seu trabalho em Rahel Varnhagen, escritora romântica judia. A história familiar, meticulosamente pesquisada, incluindo as atividades e propriedades em Königsberg, cria uma imagem viva da vida judaica da cidade. A partir da frase simples e precisa do biógrafo, Hannah Arendt era uma judia de Königsberg. Fica claro o que significa ter crescido em uma família caracterizada por comerciantes bem-sucedidos pelo iluminismo e pela social-democracia. O pai dela era um alto funcionário da social-democracia. Passamos à segunda parte e trataremos do exercício do pensamento político referido por Arendt, que está diretamente ligado à genuína capacidade humana de julgar. Faremos isso usando um exemplo concreto, o exemplo de um poeta sobre o qual Arendt faz um julgamento em um exercício de pensamento político estético. O poeta é Bertolt Brecht. Então, temos aqui os dados, não? Bertolt Brecht, que faleceu em 56, na Alemanha, dramaturgo, poeta, encenador alemão. Em 33, Brecht exila-se primeiro na Áustria, depois Suíça, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Inglaterra, Rússia, os Estados Unidos, e depois fugindo do comitê das atividades anti-americanas, isto é, das investigações anticomunistas do comitê no contexto da patrulha anticomunista promovida pelo senador republicano Joseph McCarthy, de Wisconsin. Então, Brecht vai para Berlim Oriental, depois de não ser processado, mas ter sido interrogado. Depois, 2 anos de grande polêmica e desgaste que sucedem as reportagens ao livro sobre Eichmann, que vimos no filme da von Trotta, Hannah Arendt escreve 2 importantes ensaios para a revista New Yorker. Um desses ensaios é Truth and Politics, então Verdade e Política, publicado em 67, e o outro ensaio é Quod licet Jove, What is permitted to Jove? O que é permitido a Júpiter? Esse ensaio saiu em 66. E esse ensaio é um estudo de peso sobre Bertolt Brecht. Na Alemanha, este retrato de Brecht vai ser publicado junto ao retrato de Walter Benjamin em 71. Esses textos revelam de maneira significativa a proximidade da autora com o mundo
literário. A próxima folha, por favor. No 25 de julho de 65, Arendt escreve a Karl Jaspers, o filósofo e orientador da tese de doutorado dela. Escreve ela: aqui em Palenville, o lugar onde consigo trabalhar maravilhosamente, transformei 2 palestras em ensaios longos. Um é sobre verdade política, na verdade, emergiu do tumulto sobre Eichmann. Pode dizer simplesmente a verdade na política. O outro ensaio sobre Brecht surgiu praticamente do nosso debate sobre a questão: um bom verso é um bom verso? O estudo trata de poética e política em Brecht. Sabemos que Hannah Arendt e a sua geração recitava os poetas gregos com muito prazer, como também a epopeia de Homero, idem textos sobre retórica em latim, idem cenas das peças de teatro da antiguidade. Novamente da entrevista, que é a única entrevista que ela deu para a televisão alemã. Então, eu espero com esses trechos da entrevista vocês tenham assim uma ideia da personalidade dela, não? E eu também escolhi esse trecho para sublinhar essa entrada que eu fiz, quer dizer, enfocando na nova biografia que se concentra nesses anos da juventude dela, não? Da convivência como judia na sociedade. Mas agora voltamos para o nosso tema, o julgamento do poeta Brecht. Por suposto ensaio escrito para a revista New Yorker
serviu para introduzir o poeta Bertolt Brecht aos leitores norte-americanos. O título enigmático do original Podlice Globe, o que se permite a Júpiter, sobre Bertolt Brecht, indica a Júpiter, o Deus poderoso. Assim, Arendt marca o terreno das suas reflexões, ou dito de outra maneira, ela cria o contexto das suas considerações. Infelizmente, a versão do ensaio português tira o título, e assim o leitor perde a chance de ganhar a primeira chave de leitura. Não é grave, porque a seguir vem o epígrafe de W.H. Auden. A próxima folha. Você espera, sim, que seus livros o desculparão, salvarão do inferno, porém, sem parecer triste, sem de modo algum parecer culpar. Ele não precisa, bem sabendo a que um amante da arte como você presta atenção. Deus pode lhe obrigar no dia do juízo final a lágrimas de vergonha, recitando de cor os poemas que poderia ter escrito tivesse sua vida sido boa. Aqui temos as chaves de leitura: julgamento de um poeta e a procura de critérios que nos permitissem definir a tarefa e o dever do poeta, tomando em consideração a experiência, a vivência e convivência, o destino do homem poeta. Qual é a tese de Hannah Arendt? No final do texto lemos: os pecados reais de um poeta são vingados pelos deuses da poesia. Vamos aos poucos. No primeiro parágrafo, Arendt nos conta da relação complicada de Brecht com os Estados Unidos. Diz ela: quando Bertolt Brecht procurou e encontrou refúgio nesse país em 41, foi a Hollywood para reunir-se aos vendedores no mercado onde se compram mentiras e onde fosse ouvir as palavras soletres de seu nome. Ele fora famoso nos países da língua alemã desde o início dos anos 20 e não gostou muito de ser novamente pobre e desconhecido. Em 47 foi chamado perante a Comissão contra Atividades Anti-Americanas, surgiu como uma passagem para Zurique no bolso. Foi muito elogiado por ser tão cooperativo e deixou o país. O retorno de Brecht à Alemanha foi a grande decepção, porque sua tentativa de estabelecer-se na Alemanha Ocidental falhou. As autoridades militares da ocupação lhe recusaram a autorização necessária. Brecht opta pela Berlim Oriental, onde ganha em 49 a direção de um teatro que torna-se o famoso Berliner Ensemble. Arendt fecha o parágrafo com a frase: morreu em agosto de 56. Enquanto em 66, uma década depois da morte, a fama do poeta, dramaturgo e teórico do teatro é sólido na Europa, na América ele é pouco conhecido. Arendt quer chamar a atenção a ele nos Estados Unidos
ao mesmo tempo, examinar a biografia política de Brecht. Por isso, Arendt levanta a questão da relação incerta entre poesia e política, que sempre houve. Arendt constata que Brecht acertou e errou. Na revisão da obra poética brechtiana referente à guerra, Arendt julga assim. O único poema alemão da última guerra que perdurará é Cruzada das Crianças de 39, balada escrita no comovente tom triste e amargo das canções populares, contando a história de 55 órfãos de guerra e um cachorro na Polônia que partiram para uma terra onde estava a paz e não sabiam o caminho. Enquanto a Ode a Stalin, escrito em Berlim Oriental, Arendt julga duro, porque Brecht, segundo ela, sabia o que estava fazendo. Arendt mostra a prova citando o próprio Brecht. Cito: ontem à noite, num sonho, vi dedos apontados a mim, como se eu fosse um leproso. Eram veios e estavam mutilados. Vocês não sabem, gritei com consciência de culpa. Arendt convida os leitores a tomar juízo. Diz ela: a voz dos poetas, porém, concerne a todos nós, não apenas aos críticos e especialistas, concerne a nós em nossas vidas privadas e também na medida em que somos cidadãos. Sobre a questão da relação incerta entre poesia e política, ela raciocina o seguinte: um poeta deve ser julgado pela sua poesia e, embora muito lhe seja permitido. No caso de Brecht, ela opina: suas odes a Stalin soam como se tivessem sido fabricados pelo imitador menos talentoso que Brecht jamais teve. E resulta que Brecht levou o triste destino de poeta, cito Arendt. O pior que pode acontecer a um poeta é deixar de ser poeta. E foi o que aconteceu a Brecht nos últimos anos de sua vida. E continua, pois a única punição significativa que pode sofrer um poeta afora a morte é evidentemente a perda súbita daquilo que ao longo de toda a história humana apareceu como um dom divino. Para Brecht, a perda veio inequivocamente tarde e, portanto, pode nos ensinar uma lição sobre a grande permissividade desfrutada pelos que vivem sob as leis de Apolo. Volvemos ao título do ensaio. Quod licet Iovi. É o veio dito romano, a frase continua non licet bovi. O que é permitido a Júpiter não é permitido a um boi. Na inversão do dito romano, diz Arendt, há muitíssimas coisas permitidas a um boi
e não a Júpiter. Isto é, não aqueles que têm algo de Júpiter. O melhor são abençoados por Apolo. Assim, o fio do veio dito corta pelos dois gumes. E o exemplo do pobre bebê, que nunca desperdiçou nenhuma partícula de piedade consigo mesmo, pode nos ensinar quão difícil é ser poeta no século XX ou em qualquer outra época. Arendt traz no seu ensaio Retrato de Brecht todos os poemas brilhantes brechtianos difíceis a traduzir, sublinhando que Brecht escreveu boa parte de sua poesia em forma de balada. Aquele gênero da oralidade, cito, que surge a partir de canções do povo e das ruas, e como os espirituais negros com estrofes intermináveis. Gênero sendo capaz de registrar suas histórias pessoais e criar sua imortalidade poética própria. Poetas norte-americanos, leitores do ensaio do New Yorker, ficaram entusiasmados. Robert Lowell escreveu a Mary McCarthy, 19 de novembro de 66. Have you seen Hannah Arendt's Brecht? Marvelous to quote. German poetry without translation in the New Yorker. Arendt rejeitava monolinguismo porque considerava-o um reducionismo forçado e artificial dos significados múltiplos que não combinava com o pensamento contemporâneo. Pluralidade dos homens tem sua equivalência na pluralidade das línguas. Houvesse uma língua só, nós talvez fôssemos certos face ao ente das coisas. Mas decisivo é, primeiro, que tenhamos muitas línguas e que esses distinguem-se tanto no vocabulário quanto na gramática. Isto é a forma de pensar. E segundo, e que se pode aprender todas as línguas. Referindo-me ao conjunto dos momentos, episódios e fatos aqui elencados, quero destacar que Arendt conviveu com o período da Guerra Fria, o que marcou sua existência de refugiada e depois de cidadã estadunidense fortemente. Não podemos subestimar a força do McCarthyismo, isto é, a patrulha anticomunista promovida pelo senador republicano Joseph McCarthy, do Wisconsin. Trata-se de um amplo fenômeno sociocultural que afetou a sociedade dos Estados Unidos em todos os níveis e gerou uma grande quantidade de debate e conflito interno. Dentro dessa configuração da Guerra Fria, Arendt sempre defendeu princípios liberais conservadores, como o debate livre racional. Vamos agora adotar uma abordagem diferente para nos aproximar ao exercício de pensamento político preferido de Arendt, que levou ao núcleo de sua filosofia política, isto é, julgamento. E com essa parte curta eu vou fechar minha fala. A próxima folha, por favor. Alguns anos atrás, houve uma mostra Hannah Arendt em Berlim. O título foi
Hannah Arendt e o século XX. O grande historiador inglês Eric Hobsbawm designa o século XX o século dos extremos. Esse século é de longa duração. Começa em 1914, o início da Primeira Guerra Mundial. Segue pela Segunda Guerra Mundial, que termina em 91. O fim da Guerra Fria. Arendt viveu grande parte desses tempos extremos e soube analisar e comentar os acontecimentos, atos e discursos de maneira afiada, provocadora e irônica. Ela acertou e também errou. O cartaz mostra uma foto de Arendt em 66 na Universidade de Chicago. Ela tem 60 anos. Lemos no cartaz: Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Nenhum ser humano tem o direito de obedecer. Com a foto e a frase enigmática visíveis na cidade de Berlim, o time da curatoria da exposição propõe a seguinte leitura: a desobediência da filósofa como antidota do nosso tempo. Para ser mais preciso, refere-se ao nosso tempo de fake news e teorias de conspiração nas redes sociais, apontando temas da atualidade alimentadas pelas frases, colocações, afirmações, lemas da intelectual, quase garante o feito gerar um debate público vivo. Tal convite feito pelo Museu Histórico Alemão vai ao par apresentar pontos de cristalização da história do século XX. O totalitarismo, o antissemitismo, direitos humanos e outros temas políticos sobre as quais ela escreveu. Cabe ao espectador provar e julgar quais das reflexões arendtianas contêm validade atual e quais são atrasados. Segundo a curadora, a intenção pedagógica da mostra é, cito, transferir e delegar aos espectadores esse gosto de julgar. Queremos que também eles formem seu julgamento. A frase solta do cartaz, nenhum ser humano tem o direito de obedecer, vai ser contextualizado na exposição. A observação arendtiana que nega o direito de obedecer incondicional ocorreu dentro do contexto histórico do julgamento dos nazistas como Adolf Eichmann. Arendt enfrentou com seu veredicto criminosos nazistas que se autodeclararam como meros instrumentos de seus superiores. Constatamos o seguinte: no cerne da obra dela pesa o sentido da atividade política. O objetivo central é a busca de um critério capaz de elaborar o sentido das nossas atividades. Arendt recusa a vez o idealismo filosófico e o objetivismo científico. Referente aos filósofos, ela argumenta: o mundo supra-humano, com as nuas normas ideais descobertas pela filosofia, não serve como campo. O mesmo vale para o objetivismo científico. O campo infra-humano das leis necessárias que determinam a sobrevivência.
Para mencionar um caso concreto, a vitória triunfal da estatística significa, segundo Arendt, nas suas consequências, um conformismo por parte da população que apropria a lógica estatística. Arendt age para cercar o domínio puro do político, longe de todo idealismo e longe de todo moralismo de cunho hegeliano. Ela denuncia durante sua vida inteira o cinismo e o pragmatismo da política real. A ideia dela é convidar a cidadãos para buscar o tal critério num exercício feito na faculdade comum, isto é, dar opinião e julgar. Julgar para ela é uma atividade eminentemente política. Os sensos comuns, o senso comum, está no enfoque dessa linha de pensamento arendtiana. Arendt acha que só o senso comum, o bom senso, nos ajuda para compreender o ato humano de agir. Para ela, ato de julgar, o juízo, tem muito a ver com o juízo estético no sentido de Immanuel Kant. Transferir e delegar a nós o gosto de julgar, querendo que o espectador, frente a uma obra de arte, forme seu julgamento dizendo: esse objeto é belo. Vemos a seguir 3 citações de Arendt do ensaio sobre a crise da cultura. O ensaio é de 61 e assim termino. Então, o primeiro, cultura e política pertencem à mesma categoria porque não é o conhecimento ou a verdade o que está em jogo, mas sim o julgamento e a decisão quanto ao modo de ação e adotar nele, além do modo como deverá parecer doravante e que espécie de coisas nele há de surgir. Segundo, o elemento comum que liga arte e política é serem ambos fenômenos do mundo público. E terceiro, a cultura indica que o domínio político, que é politicamente assegurado por homens de ação, oferecem espaço de aparição àquelas coisas cuja essência é aparecer a ser bela. São todas do livro Entre o Passado e o Futuro. No primeiro, indica que julgamento estético e julgamento político são comparáveis. No segundo, Arendt explica de onde vem tal proximidade categórica e assim sublinha a importância e o peso do espaço da cultura. E no terceiro, ela responde à pergunta: qual é o papel da cultura? E Arendt vai dar um passo além da constatação da inter-relação entre cultura e político. Para ela existe uma dependência entre arte e política. Terminamos com o exercício de pensamento político preferido por Arendt, que leva a coração da sua filosofia política, o julgar. Em julho de 63, Arendt se vê confrontado com uma crítica feroz. Assistimos o diálogo na entrevista da televisão sobre o livro Eichmann, em Jerusalém, e acusações. Arendt exclama: que risco dizer a verdade que se baseia nos fatos. Aquilo que foi designado a finais do século XVIII
como Tatsachenwahrheit, a verdade factual, a facticidade. A última folha. Deixa eu ver uma outra forma. Frau Arendt, fühlen Sie sich einer Erkenntnis, die Sie auf dem Wege der politisch-philosophischen Spekulation oder der soziologischen Analyse etwa gewinnen, fühlen Sie sich einer solchen Erkenntnis so sehr verpflichtet, dass Ihnen die Publikation dieser Erkenntnis selbst zur Pflicht wird? Oder erkennen Sie Gründe an, die das... Frau Arendt, fühlen Sie sich einer Erkenntnis, die Sie auf dem Wege der politisch-philosophischen Spekulation oder der soziologischen Analyse etwa gewinnen, fühlen Sie sich einer solchen Erkenntnis so sehr verpflichtet, dass Ihnen die Publikation dieser Erkenntnis selbst zur Pflicht wird? Oder erkennen Sie Gründe an, die das Verschweigen einer erkannten Wahrheit erlauben? Ja, wissen Sie, das ist ein sehr schweres Problem. Das ist im Grunde die einzige Frage, die mich an der ganzen Kontroverse über das Eichmann-Buch interessiert hat. Sie ist zwar nie aufgekommen, außer wenn ich sie angeschnitten habe. Ich habe sie öfter angeschnitten im Vortrag. Sie ist die einzig ernste Frage, als übrigens ist doch reines Propagandagewäsch. Fiat veritas pereat mundus. Nun, das Eichmann-Buch hat de facto solche Dinge nicht angerührt. Dadurch wird im Grunde niemand das Interesse, legitimes Interesse, wirklich beeinträchtigt. Man glaubt es nicht. Ja, wobei Sie, was legitim ist, natürlich der Debatte überlassen müssen. Ja, Sie haben recht. Was legitim ist, steht noch einmal, ja, Sie haben recht. Wobei ich eben wahrscheinlich unter legitim anders verstehe, als die jüdischen Organisationen. Ja. Ja, das ist richtig. Aber nun nehmen wir doch einmal an, es seien wirkliche, also auch von mir anerkannt, Interessen im Spiel. Darf man dann eine erkannte Wahrheit Hätte ich es getan? Ja, geschrieben hätte ich es. veröffentlichen? Nein. Auf keinen Fall nehmen wir an, es hat mich jemand gefragt, wenn Sie das und das vorausgesehen hätten, hätten Sie das Eichmann-Buch nicht anders geschrieben. Ich habe geantwortet, nein. Ich hätte entweder ich wäre vor der Alternative gestanden, zu schreiben oder nicht zu schreiben. Ja. Man kann ja die Schnauze haben. Ja. Man muss ja nicht immer sagen, jetzt geht es aber weiter. Denn wir kommen ja auf die Frage, was man im 18. Jahrhundert die Tatsachenwahrheiten genannt hat. Es handelt sich ja nur um Tatsachenwahrheiten. Es handelt sich ja nicht um Mann. Ja. Nun, für diese Tatsachenwahrheiten sind die historischen Wissenschaften die Hüterinnen an den Universitäten. Nicht immer die allerbesten gewesen. Nein, sie fallen um. Sie lassen sich vom Staat vorschreiben. Sie sagen,
wo er mir berichtet hat, irgendein Buch über die Entstehung des Ersten Weltkriegs, sagt ein deutscher Historiker, ich werde mir von Ihnen nicht die Erinnerung an diese erhebende Zeit vermasseln lassen. Also das ist also ein Mann, der nicht weiß, wer er ist. Das ist ja nicht interessant. De facto ist er der Hüter der geschichtlichen Macht, der Tatsachen. Und diese Hüter, wie wichtig die sind, wissen wir zum Beispiel aus der bolschewistischen Geschichte, wo Geschichte alle 5 Jahre umgeschrieben wird. Nicht? Und die Tatsachen, zum Beispiel, dass es einen Herrn Trotzki gegeben hat, unbekannt bleiben. Wollen wir dahin? Haben die Regierungen daran ein Interesse? Ein Interesse mit, haben Sie darauf ein Recht? Haben Sie ein Recht darauf? Sie scheinen doch selber nicht zu glauben, dass Sie ein Recht darauf hätten, denn sonst würden Sie ja Universitäten überhaupt nicht dulden. Also gibt es ja doch ein Interesse auch der Staaten selber an der Wahrheit. Ich meine hier jetzt keine Militärgeheimnisse. Ja, ja. Das ist eine andere Sache. Nun, diese Geschichten sind ungefähr 20 Jahre zurück. Warum sollen wir denn nicht die Wahrheit sagen? Bei 20 Jahren vielleicht noch zu wenig? Ja, das sagen manche Leute und andere sagen, in 20 Jahren kann man die Wahrheit ja gar nicht mehr herauskriegen. Das heißt, in jedem Fall besteht das Interesse, sich selber reinzuwaschen. Das ist kein legitimes Interesse. Sie würden also im Zweifelsfalle der Wahrheit den Vorteil lassen. Ich würde sagen, dass Unparteiischkeit, das ist in die Welt gekommen als Homer auch für die Musik. Wenn das Liebe Stimmen schweigen von dem überwundenen Mann, dann lass mich korrekt vorzeugen. Ja. Nicht? Das hat Homer. Dann kam Herodot und hat gesagt, die großen Taten der Griechen und der Barbaren. Aus diesem Geiste kommt die ganze Wissenschaft, auch noch die Moderne, auch die Geschichtswissenschaft. Wenn man dieser Unparteiischkeit nicht fähig ist, weil man vorgibt, sein eigenes Volk so zu lieben, dass man ihm dauernd, die Wahrheit vorzuenthalten. Oder ist dauernd ihm Schmeichelreden, Schmeichelvisiten sozusagen bei ihm ablegt. Ja? Dann kann man nichts sagen, kann man nichts machen. Ich bin der Meinung, dass das keine Patrioten sind. In einem Ihrer wichtigsten Werke, Vita Activa oder von tätigem Leben, nach meinem Eindruck wichtigsten Werke, kommen Sie zu dem Schluss, Frau Arendt, dass die Neuzeit den Gemeinsinn, also den Sinn für die Erstrangigkeit des Politischen, entthront hat. Und Sie bezeichnen als die modernen gesellschaftlichen Phänomene die Entwurzelung und Verlassenheit des Massenmenschen und den Triumph eines Menschentyps, der im bloßen Arbeits- und Konsumvorgang sein Genügen findet. Ich habe dazu 2 Fragen. Zunächst, wie weit ist eine philosophische Erkenntnis solchen Grades auf persönliche Erfahrungen angewiesen, um einen Denkvorgang in Gang zu bringen? Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Denkvorgang gibt. Der ohne persönliche Erfahrung. Das heißt, alles Denken ist Nachdenken. Der Sache nachdenken. Ich lebe in der modernen Welt. Und selbstverständlich habe ich in der modernen Welt meine Erfahrung. Im Übrigen ist das ja von vielen anderen auch festgestellt worden. Sehen Sie, die Sache mit dem Arbeiten und Konsumieren, die ja in meiner Darstellung nur 2 Seiten desselben Phänomens sind, das heißt dieses Kreislaufs, in dem das Leben schwingt, alles Lebendige schwingt. Das ist deshalb wieder so wichtig und wie mir scheint unheilvoll, weil wieder darin eine Weltlosigkeit sich kundtut. Es liegt einem nichts mehr daran, wie die Welt aussieht. Welt immer verstanden als Raum, in dem Politik entsteht. Ja, nein, nun noch viel größer gefasst. Als Raum, in dem Dinge öffentlich werden, als Raum, in dem man wohnt.
und der anständig aussehen muss, in dem natürlich auch Kunst erscheint, in dem alles Mögliche erscheint. Sie besinnen sich, Kennedy hat versucht, den Raum des Öffentlichen ganz entscheidend zu erweitern, indem er die Dichter und sonstige Taugenichtse ins Weiße Haus geladen hat. Nicht? Also das alles könnte noch mit in diesen Raum gehören. Im Arbeiten und Konsumieren ist der Mensch wirklich völlig auf sich selbst zurückgeworfen. Aufs Biologische und auf sich selbst. Und da haben Sie den Zusammenhang mit der Verlassenheit. Im Arbeitsprozess entsteht eine eigentümliche Verlassenheit. Ich kann hier jetzt im Moment nicht darauf eingehen, das würde uns zu weit führen. Und diese Verlassenheit ist dieses auf sich selbst zurückgeworfen werden, indem dann nun das Konsumieren gewissermaßen an die Stelle aller eigentlich relevanten Tätigkeiten tritt. Des öffentlichen Handelns. Ja. Eine zweite Frage in diesem Zusammenhang also. Sie kommen zu dem Schluss, dass die, ich zitiere, eigentlichen weltorientierten Erfahrungen, gemeint also Einsichten und Erfahrungen höchsten politischen Ranges, sich mehr und mehr dem Erfahrungshorizont der durchschnittlichen menschlichen Existenz entziehen. In diesem, was menschliche Existenz anlangt, wichtigsten Aspekt, so sagen Sie, ist heute das Vermögen zu handeln auf wenige beschränkt. Was bedeutet dies in der praktischen Politik, Frau Arendt? Wie weit wird unter diesen Umständen eine Staatsform, die theoretisch auf der Mitverantwortung aller Staatsbürger beruht, zu einer Fiktion? Ja, ich will das mal ein bisschen einschränken. Sehen Sie, erstens besteht diese Unfähigkeit des sich wirklich sachgemäß Orientierens nicht nur für die breite Masse. Es besteht ebenfalls für alle anderen Schichten, ich würde sagen, selbst für den Staatsmann. Der Staatsmann wird umgeben, eingekreist von einem Heer von Experten. Und eigentlich wäre hier die Frage zu stellen zwischen dem Staatsmann und dem Experten. Der Staatsmann muss ja schließlich die Entscheidung treffen. Er kann sie sachgemäß treffen, er kann ja all das gar nicht wissen. Ja. Er muss es nehmen von Experten, und zwar von Experten, die sich prinzipiell immer widersprechen müssen. Nicht jeder vernünftige Staatsmann holt sich die entgegengesetzten Expertisen an. Denn sonst er muss die Sache von allen Seiten sehen. Ja. Nicht wahr? Dazwischen muss er urteilen. Und was dieses Urteilen ist, ein höchst mysteriöser Vorgang. Nicht in dem äußert sich dann der Gemeinsinn. Was nun sagen wir mal, die Masse der Menschen betrifft, so würde ich Folgendes sagen: Wo immer Menschen zusammen sind, ganz egal in welcher Größenordnung, bilden sich öffentliche Interessen. Então, eu acho que é bom exemplo vemos a Hannah Arendt desenvolver a sua filosofia, o seu julgamento, o seu raciocínio, e como ela está fazendo uma viagem, não? Viajando pela antiguidade, pelos gregos e os diversos fontes que ela escolhe para montar a sua argumentação. Eu queria deixar uma frase, não é citação, mas um resumo da Hannah Arendt para fechar essa minha fala. Hannah Arendt declara: opinar, julgar, baseia-se nos fatos e precisa estar fundamentado, estabelecido pela argumentação. Então, muito obrigada pela paciência, atenção, e a partir de agora pode fazer perguntas, comentários, e muito obrigada. Por favor, pessoal, a professora Ellen tem procuração da Hannah Arendt para responder qualquer pergunta em nome dela. Eu falei demais, agora é silêncio.
comentários, dúvidas também são bem-vindos. Curiosidades. Sim, também, claro. Vou dar meio ponto na média para quem fizer uma boa pergunta. Ah, esse já tem nota 10. Não, vem aqui, vem aqui. Lá do fundo, né? Nosso filósofo, só podia ser. Vindo das alturas, do Olimpo. Bom dia. Bom dia. Quero agradecer pela palestra da senhora, né? A de ontem foi muito boa, a de hoje também. Obrigada. E eu gostaria de te perguntar, a senhora comentou sobre o livro do Weichmann, né? Banalidades do Mal, mostrou até a questão do filme. E mais uma pergunta em geral, assim, a impressão da senhora para a concepção da Hannah Arendt de contraposição entre a burocracia, de um lado, e a ação política, que para ela é a ação que dá liberdade para o homem, que dá essa autonomia, né? Tudo aquilo que o iluminismo falava para o homem, para ela vê que, a minha impressão é que na política que isso se concretiza de fato, né? Quase como essa volta de republicanismo, assim, que a liberdade não é só aquela liberdade privada, mas a liberdade de criar novas instituições, de criar novos movimentos políticos. E ao mesmo tempo ela analisa na questão da moralidade do mal o peso da burocracia, né? Que é o Estado mais já estabilizado, com rotinas e com aquela coisa bem limitadora mesmo da liberdade em certo sentido, né? Tanto é que essa é uma da justificativa para não condenar o Weichmann, né? Que ele não tinha liberdade, a burocracia estava limitando ele, assim, né? Então acho que contrapor essas duas coisas, acho que essa é a minha pergunta. Muito obrigada pela pergunta, que vai assim no centro do problemão, né? Que essas reportagens que a Hannah Arendt escreveu depois de ter participado durante semanas do julgamento de Eichmann em Jerusalém, que precisamos saber que foi acompanhada por uma presença da mídia assim em grande escala. Assessores do julgamento foram transmitidos ao vivo pela rádio, e então e teve uma presença enorme de jornalistas do mundo inteiro. Então realmente foi um tipo de, entre aspas, espetáculo durante esses meses de julgamento. E a Hannah Arendt teve todo cuidado de estudar os documentos, os autos, pilhas de informações escritos, e ela estava presente lá nos dias assim do julgamento. Ela teve intercâmbio com outros jornalistas e ela tinha não família, mas amigos lá que moravam, que tinham se mudado para Palestina já durante a época do nazismo, né, refugiados. Então temos que pensar que ela tinha todo esse background e ela optou por escrever essas reportagens procurando ser, entre aspas, muito objetivo, no sentido de acompanhar e refletir sobre todos os discursos, todos os atos presentes nessas semanas do julgamento. E, sem dúvida, o julgamento, quer dizer, ela concordou 1000%
com a punição, né, que é a pena de morte. Né? Então, não há dúvida sobre a culpa de Eichmann, mas ela procurou refletir sobre, como foi colocado na pergunta, né, sobre esse monstro de burocracia dentro do sistema nazista, né? E a argumentação do Eichmann partiu de aí, ele dizendo que ele foi assim uma pequena figura dentro da máquina, que ele não tinha como não seguir esse caminho que ele seguiu, e ele não assumiu nenhuma dos fatos assim colocados pelos testemunhos, né? Então eu acho que para ser bem claro, a Hannah Arendt errou muito nessa decisão tomada, nem tanto falando nessa frase da banalidade de mal, porque eu acho que é uma metáfora muito boa para procurar captar essa questão, o conjunto todo, não? Mas que ela errou, mas esse erro no julgamento dela é quase, entre aspas, culpar o Eichmann, em certo sentido. Ela errou porque ela não teve acesso a documentos que mostraram o Eichmann nesse período depois da fuga para a Argentina e a vivência e as atividades de Eichmann na Argentina, né? Que ele não se arrependeu, que ele continuou sendo um nazista da primeira, até pensando no futuro que os nazistas novamente iam tomar o poder, não só na Europa, mas no mundo inteiro. Então, como Hannah Arendt não teve acesso a esses documentos, tem uma série de entrevistas feitas por um jornalista argentino da época, que só foram publicados há alguns anos atrás, que circularam, mas a publicação ocorreu não faz muitos anos. Então, nesse sentido, a Arendt errou profundamente, mas, por outro lado, eu acho que é muito bom que temos os relatórios, porque esse debate sobre o bem e o mal, sobre questões de moralidade, sobre ética e também sobre esse julgamento nesse período em Jerusalém, é muito importante que temos isso para usar certos momentos, certa argumentação e a constelação em si para os nossos dias. Espero que tenho respondido em parte, pelo menos, a sua pergunta excelente. Obrigada pela pergunta. Tem mais perguntas? Tem mais dúvidas, curiosidades? É bom chegar aqui. Professora, você acabou de falar de uma das falhas do julgamento da Hannah Arendt ali, você também falou no começo sobre analisar a obra dela de uma perspectiva atual. Eu sempre tive muita dificuldade nisso com todos os pensadores, assim. Como que, olhando de hoje, eu posso analisar uma obra do passado? Então, na sua opinião, assim, considerando o que a gente sabe hoje, a visão que a gente tem hoje, o que aconteceu, o que você diria que tem de anacrônico ou de falhas, assim, na obra da Hannah Arendt, assim, no pensamento dela, em síntese? Deve ser muita coisa, mas assim, uma resposta meio sintetizada. Eu resolvi, muito obrigada pela pergunta. Eu resolvi como entrada
essa coisa polêmica, né, sobre o racismo da Hannah Arendt, sobre a arrogância, sobre a posição de uma branca intelectual. Então, eu acho que, ao meu ver, ao lado do julgamento do Eichmann, ela falhou nessa questão de racismo que ocorreu nos Estados Unidos quando acabou esse período da apartheid e os negros também tiveram acesso a escolas públicas norte-americanas. Aí houve um caso que a Hannah Arendt se posicionou de maneira muito errada, não sendo em geral contra essa nova política de abrir, quer dizer, essa política antirracista, abrir as universidades e os espaços públicos e as escolas para a população negra. Não? Ela não se manifestou contra essa decisão, mas um caso concreto de uma polêmica muito grande, ela se posicionou que ela achava errado que os pais e a escola de uma menina que teve acesso a uma escola, então ela se manifestou contra essa decisão particular tomada. Então, eu acho que ela errou muito. Ela procurou, houve um debate, houve acusações do lado de intelectuais negros e ela ficou, como foi mostrado nesse filme humorístico, de satírico, ela se mostrou cabeça dura, né? Então, não assumindo o erro que ela tinha cometido. Então, esse é um grande debate. Na segunda folha que vimos hoje, eu coloquei umas referências que estão circulando, livros, artigos publicados que tratam nesse caso da Hannah Arendt, entre aspas, racista. Seria assim, esses dois exemplos que eu queria colocar aqui como erros centrais que ela cometeu. Mais perguntas, por favor, não fiquem tímidos. Ou vocês estão assim completamente de acordo? Por favor, sim. Percebi que sentei longe. Professor, obrigado pela exposição. Eu não quero falar dizer que a Hannah Arendt seja uma pacifista, porque parece uma forma delicada de dizer que ela seja ingênua, e não é isso que eu quero dizer. Mas ela definitivamente é uma pessoa que separa poder e violência para dizer que a violência é algo inerentemente errado e que o poder pode ser exercido sem a violência. Trazendo para o mundo atual, a gente está nesse momento vivendo, a senhora muito mais de perto, a Ucrânia lutando por seu território, sofrendo uma invasão da Rússia, e todas as ações multilaterais, o trabalho com a União Europeia resultam na melhor hipótese em declarações ou cartas de repúdio, né, que não vão muito além dessa ação de fazer uma denúncia veemente ou fazer um repúdio público, mas que não se converte numa ação prática. E tem um adágio, tem um dizer que diz que a lei é tão boa quanto a espada que a defende, né? Então a lei é tão eficiente quanto a espada que a defende. Então são duas perguntas rápidas. A primeira é,
Hannah Arendt em algum momento considera importante ou relevante na sua lógica anti-violência os mecanismos multilaterais, como por exemplo Liga das Nações e mais tarde a ONU, que ela viu nascer de certa forma, e como tentar trazer essa visão anti-violência, que eu não quero chamar de pacifista para não cair na ingenuidade, como trazer essa visão anti-violência para um mundo onde a soberania só vale, a soberania de um país como a Ucrânia só vale na medida que ela consegue empunhar a espada para defender essa soberania. Obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigada pelas perguntas. Em primeiro lugar, queria sublinhar aqui a obra da Hannah Arendt, os textos, ontem verificamos isso, tem muitas contradições, não? Então, você pegando uma citação, aí você vê que um outro texto é completamente o contrário, né, que ela fala, mas aí temos que sempre contextualizar com o quando que ela escreveu, em que contexto histórico, quais são as referências para seguir a argumentação dela e para avaliar. Referente à questão de poder e violência, temos como foi bem assim resumido aqui, né, o posicionamento dela anti-violência, mas isso só vale para os casos assim de construção de uma nova sociedade, de resolver crises, essas coisas. Ela tem em várias ocasiões da vida uma atitude bem bélica. Eu estou lembrando um texto que ela escreveu ainda na Alemanha nos anos 30, que é quando ela já tinha sacado, como muitos judeus, qual seria o caminho que ia ser tomado pelos nazistas, não? Que ela se expressou no artigo que até saiu como primeiro artigo depois na Argentina, numa revista judaica. Ela se manifesta nesse período a favor da fundação de um exército judeu. Então, aí não tem dúvida, né, que ela em certos momentos se manifesta absolutamente a favor da força e da violência. Isso vale também se ela estaria viva hoje, ela estaria a favor do combate da invasão russa com todas as medidas possíveis, não? Eu não tenho dúvida sobre isso. Mas, em geral, ela procurou, como foi assim bem resumido aqui, pelo colega que fez a pergunta, ela em níveis assim de institucionalização, de posicionamento de governos. Então, ela estava a favor da negociação, a favor de caminhos pacíficos, e aí esses posicionamentos a favor de violência são muito restritos, concretos, em casos históricos, assim como temos hoje na situação da guerra Ucrânia e a Rússia. Espero que contribui assim, tentando responder a sua pergunta. Muito obrigada. Se tiver mais uma pergunta, mais 2 minutinhos. Bom, então eu queria só sugerir aí para a turma da graduação, quem teve interesse, né, nesse primeiro contato com a Hannah Arendt, o livro do professor Luciano Oliveira, aqui, 10 lições sobre Hannah Arendt, e ele termina, eu queria terminar com essa observação dele, e que tem a ver com as perguntas aqui do caso do Eichmann, né?
E ele diz que a Hannah Arendt ficou com essa dúvida até o final da vida, né? Será que ela descreveu bem a questão da banalidade do mal como mera ausência de pensamento? Você não precisa querer fazer o mal, mas a sua falta de disposição para pensar, para refletir sobre a sua conduta e meramente seguir as regras, os clichês, né? As ordens, será que isso seria suficiente para praticar o mal? Mas ao mesmo tempo os campos de concentração não exigiram pensamento, planejamento e tudo mais, né? E isso levou ela a escrever a última obra, que é A Vida do Espírito, que ela deixou inconclusa lá em 75, quando ela morreu, e inconclusa principalmente uma parte que ela iria falar sobre o julgamento, né? Essa capacidade de julgar, de avaliar o certo e o errado. Segundo relata aqui o professor Luciano, a partir da biografia da Hannah Arendt, ela morreu com o título da página escrito julgar e o resto em branco, né? Onde ela pretendia dar o fechamento para essa grande questão aí, se o pensamento seria uma condição suficiente para livrar a ação do ser humano da prática do mal cotidiana e banalizada, né? Enfim, ela mesma deixou muitas questões em aberto, até porque a sua obra é inconclusa, né? Então, como todo grande pensador, resta a nós também partir dessas obras e pensar por nós próprios, né? Mas acho que é isso. Queria agradecer a professora Ellen por esses 2 dias, agradecer a turma e dizer que semana que vem estamos de volta com Kelsen a todo vapor, né?